Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do programa Personalidades, esse programa que dá visibilidade a personalidades de Indaiatuba, nossa amada cidade. E hoje eu estou recebendo um guarda civil, mas ele não vem falar muito sobre a sua atuação como guarda civil, ele vem falar sobre a sua atuação como esportista, e um esportista vencedor. São muitos títulos na carreira. O último ele conquistou há pouco, ele conquistou o Campeonato Europeu, disputou com muitos atletas de ponta aí do mundo inteiro e conseguiu sair vitorioso dessa disputa. Também já foi campeão mundial, tem muitos títulos aí na carreira, já são 6 anos praticando jiu-jitsu e fazendo muita diferença aqui para Indaiatuba e também para o esporte no Brasil. Muito bem-vindo, Fábio. Muito obrigado, eu agradeço pelo convite, né? Para mim é um prazer estar aqui contando um pouquinho da minha história, né? Minha história de vida e também da minha carreira. Quem é o Fábio? O Fábio nasceu em Indaiatuba? Não, eu sou natural de Campinas, né? Onde nasci, cresci, morei por 19 anos. Fui criado pela minha avó, né? Minha mãe trabalhava bastante, era presente mais no período noturno. E desde sempre comecei a trabalhar muito cedo, né? Desde os 13 anos comecei a trabalhar e até hoje nunca parei. Qual a sua idade? Eu tenho 42 anos. 42 anos. Isso. E quando que você passou a trabalhar em Indaiatuba como guarda civil aqui da cidade ou mudou-se para a cidade? Sim, eu sempre tentei entrar na carreira pública, né? Principalmente na área de segurança. Que assim, a minha especialidade sempre foi a área de segurança. Com 18 anos eu entrei no Exército, com 22 eu entrei na Polícia Militar, trabalhei como policial temporário, né, durante 2 anos. Saí da Polícia Militar, fui trabalhar no Carro Forte, na área de segurança privada, né, trabalhei por 7 anos. E como eu sempre almejava entrar na carreira pública, na área da segurança, comecei a prestar concursos, né? E eu mirei em Indaiatuba como uma das cidades que eu gostaria de trabalhar. Então eu prestei o concurso, fui convocado para fazer as etapas de exames, né, que tinha da carreira. Graças a Deus passei em tudo e vim para Indaiatuba em 2012, quando comecei a trabalhar na Guarda Civil. Aí você prestou o concurso, foi aprovado e começou em 2012. Isso, exatamente. E graças a Deus, estou até hoje, né? E é uma cidade que eu gosto muito de trabalhar, a gente tem bastante liberdade, tem bastante investimento, né, na área do funcionalismo. E eu gosto muito de trabalhar aqui na cidade. E também passei a morar aqui de 2017 para cá. Eu me mudei para a cidade, efetivamente, né, para ficar mais cômodo o trabalho, né, com o meu próprio lar. Então mudei para cá em 2017 e gosto muito daqui. E você nasceu em Campinas? Sim, sou campineiro. Campineiro. Morou em Campinas até 2017? Não, eu morei até os 19 anos. Até os 19? Isso, até 2000. E depois disso você mudou para que cidade? Aí eu mudei para Sumaré, depois eu mudei para Montemor, mudei para Hortolândia, né? Antes de vir para Indaiatuba, eu morava em Hortolândia, né? Tinha conseguido comprar uma casa lá, graças ao trabalho que eu executava no transporte de valores. E aí morava lá e comecei a trabalhar aqui. Aí estava muito ruim, né? Era 1 hora de viagem todo dia para ir, mais 1 hora para voltar. E eu achei mais cômodo eu me mudar para cá. Porque eu já tinha certeza que eu queria ficar aqui, gostava do que eu fazia, né? Então, não me arrependo de nada, sabe? De mudar para cá, de largar todo minha origem, né? E mudar para essa cidade maravilhosa. Fábio, e como foi a sua infância? Você falou que sua mãe trabalhava muito, você acabou sendo cuidado mais pela avó. Isso, minha avó era bem rígida, né? Ela, assim, só de olhar pra gente, a gente já sabia como funcionava. E a criação naquela época batia mesmo, né? Batia com o que tivesse na frente, mas era a maneira de corrigir, né? Sim. Eu não tenho nenhuma mágoa dos meus avós por conta disso. Eu acho que foi o modo mais correto ainda, né, na minha percepção, assim,
de criação. E, infelizmente, assim, minha avó já não está mais hoje com a gente. E assim, o que ela pôde deixar de bom, né, foi uma boa criação, né? Deixar uma pessoa honesta, uma pessoa justa, uma pessoa de bom caráter. E isso eu levo para a vida toda. Que bom. E como que você começou no jiu-jitsu? Você sempre participou, sempre praticou algum esporte antes de se apaixonar por este? Bom, eu sempre tive muita vocação por esporte, né? Só que assim, eu não tinha tempo. Certo. Quando eu trabalhava na área privada, eu não tinha tempo para poder fazer o esporte, né? Que as empresas que eu trabalhei tinham horário para entrar, mas não tinha horário para sair. Então era difícil fazer qualquer outra coisa a não ser trabalhar, né? Eu cheguei ainda a conhecer o jiu-jitsu em 2002, lá em Campinas, lá com um grande mestre na época lá, mas infelizmente os meus horários não se encaixavam. Aí aqui na Guarda, os nossos horários é bem flexível, a gente consegue cuidar da nossa vida social. E aí foi onde eu entrei numa academia e as pessoas que eu conhecia ainda falavam para mim, pô, você deveria praticar jiu-jitsu. Tem vários colegas que falavam que eu tinha vocação para isso e um dia eu decidi conhecer essa arte aí efetivamente. E de 2019 para cá, entrei e nunca mais saí. E assim, eu vejo que realmente eu tenho vocação para esse tipo de esporte. É difícil praticar? No começo eu tive muita dificuldade, porque no início é difícil você aprender algumas coisas, né? Então, como eu já tinha pago 6 meses, eu falei, não vou desistir. Né? E a hora que chegou o vencimento desses 6 meses, aí eu falei, vou renovar, porque eu criei gosto. Uhum. E, sabe, eu criei amor por isso. Qual academia que você foi? A primeira? Eu fui em algumas academias, né, para conhecer, para saber, né, qual que seria a que eu me identificaria melhor. Aqui na cidade todas são boas, né, mas eu me identifiquei mais com a Maromba. Certo. Fui muito bem recepcionado lá, gostei do jeito que o pessoal trata a gente. Não que as outras tratem mal, mas eu me identifiquei mais na Maromba. Que, aliás, faz vários campeões, né? Sim, exatamente. A gente tem bastante campeões lá. Eu tenho o privilégio de treinar todo dia com um dos mestres, que é o Riva, né? É um cara que eu tenho uma grande amizade. Tá comigo no dia a dia e em alguns campeonatos também. Ele chega a me levar, tá me orientando, tá me instruindo. E também tem a Patrícia Pacheco, a gente tem o Paulo Strike também, que está sempre em campeonatos aí. E assim, o que eu posso fazer de bom para a academia é dar continuidade nesse trabalho que eles sempre fizeram e fazem, né? Aliás, a Patrícia já foi entrevistada aqui numa temporada do Personalidades, onde a gente entrevistou só esportistas, é uma temporada só com esportistas, a entrevista dela também muito legal. Quem ainda não conferiu pode conferir. E aí você começou... Teve uma dificuldade, claro, tudo que é novo tem aquele período de adaptação. E quando foi sua primeira competição? Bom, na faixa branca eu já fiz a minha primeira competição, né? E infelizmente eu perdi uma luta assim por falta de prática. Eu estava melhor no campeonato, porém eu dei uma bobeada e o adversário acabou ganhando ali nos pontos. E assim, você perder um campeonato pela primeira vez é uma grande frustração, sabe? Às vezes a pessoa ela pode parar por ali mesmo. Mas eu sempre tive na minha cabeça que eu conseguiria. E aí eu participei novamente de um outro campeonato, eu fui muito bem. Eu perdi pelo cansaço, né? Foram várias lutas e chegou na final... que, assim, ao meu ver, foi uma das mais fáceis e eu perdi. Certo. E aí eu falei, não, eu vou novamente participar. Na faixa azul eu não consegui competir, não estava em boas condições financeiras, né? Ainda não estou, mas estou dando o meu jeito. E aí na faixa roxa eu participei apenas de um campeonato e fui muito bem. Eu ganhei de um cara lá que ele me falou assim, um cara muito maior que eu, tanto em altura como fisicamente. Ele me falou que nunca tinha perdido uma luta dele.
E ele perdeu para um cara muito menor que ele, entendeu? E aquilo ali me motivou mais ainda. Eu via que eu tinha o potencial, tinha a capacidade de ir mais longe ainda. Aí na faixa marrom eu me decidi. Eu falei, esse ano eu vou arriscar e vou enfrentar tudo quanto é campeonato que né, eu puder. E aí deu muito certo, né? E eu sempre tô me arriscando, sempre tô querendo mais e tô, né, conseguindo títulos assim que eu jamais imaginava conseguir. Da maneira que eu tô conseguindo, sabe? Assim, eu acredito que de forma, digamos, fácil. Ele trouxe aqui, gente, uma planilha onde mostra todas as conquistas, campeonatos que participou no ano passado e as conquistas. Só medalhas de ouro foram 46. Exatamente. Ano passado, 2024. Só no ano de 2024. E aí, prata, 5 medalhas de prata e 2 bronze. Foram 53 medalhas, num total de 53 competições. Ou seja, você conseguiu medalha em quase tudo, em tudo. Sim, eu participei o ano passado de 53 competições e eu podiei todas elas, né? E eu a maior aí no ouro, né? 46 conquistas de ouro. Sim, e dá para ver que a porcentagem de aproveitamento foi muito boa, né? 46 medalhas de ouro. É muito boa, né? Sim. E quando você começou, você disse que você sabia, eu tenho essa vocação para o esporte. Você imaginava uma trajetória tão vitoriosa? Ou você sonhava? Sim, a gente sempre sonha grande, né? Mas a gente às vezes não está preparado. Mas eu me coloco muito bem preparado, sabe? Foram muitos anos de treinamento. Eu sou uma pessoa disciplinada com o que eu faço. Eu procuro não faltar nas aulas de jiu-jitsu. Eu frequento todo dia eu estou frequentando. Eu tive dificuldades no ano passado porque eu fiz um curso técnico, né? Então eu tinha que trabalhar, estudar e fazer o que eu gosto, o jiu-jitsu. E além do jiu-jitsu, como eu competia, eu precisava fazer uma musculação. Ou seja, eu trabalho de segunda a sexta, das 9 às 18. De manhã, 5 horas da manhã, eu já estava na academia fazendo a musculação. Chegava em casa, tomava meu café, arrumava minhas coisas e ia para o trabalho. E eu precisava treinar nos treinos específicos. E o treino específico é bem no meu horário de almoço. Então, eu sacrificava meu horário de almoço para ir treinar jiu-jitsu. Eu ia lá, fazia o treino de competição e aí voltava para o trabalho. Quando dava um intervalinho, aí eu ia e almoçava ali em 5, 10 minutos. E à noite, quando eu saía às 18 horas, ainda eu fazia o treino das 18 às 19. Aí eu tomava banho na academia, já me trocava e ia para o curso. Eu fiz um curso na FIEC de 1 ano e meio, né? Qual curso? De edificações. Totalmente fora da área de segurança, mas assim, é uma área que eu gosto muito. Que legal. Você também tem um filho, né? Sim, eu tenho um filho de 10 anos. Qual o nome dele? Isso, é Raul. Ele gosta de esporte também? Como que... Já é mais... A criançada hoje em dia tá mais voltada para gamers, né? Essas coisas. Ah, entendi. Você tem muitas conquistas em 6 anos de carreira. Aliás, é pouco tempo. 6 anos competindo é pouco. Muitas conquistas. Quais as principais? As principais, né, foi o campeonato europeu. Que é dessa medalha aqui. Eu vou pegar, espero que não faça barulho, que é dessa medalha aqui. É a mais recente. Isso, é mais foi recente. Que mês? Foi no mês 1 agora de janeiro, né, dia 24/1 de 2025, lá na Europa, né, foi em Lisboa. Teve 6 mil inscritos nesse campeonato, né, um campeonato muito difícil, tem atletas que se preparam o ano inteiro para participar desse campeonato. E assim, eu encontrei muita dificuldade durante a luta, né? Até do trajeto, né? Foram 10 horas de viagem para chegar até a cidade, ambientes diferentes, clima diferente, alimentação. Então eu tive um pouco de perda, né? Um pouco de perda de rendimento, mas na hora da luta eu usei toda a minha garra, meu sangue, né? Os pensamentos, as energias positivas das pessoas que torceram por mim e pôde trazer essa vitória. Não foi nada fácil, não foi não consegui demonstrar um jiu-jitsu solto, à vontade, porém eu trouxe a medalha, né, com muita garra aí. Foi difícil?
Foi muito. Das lutas ali principais, qual foi a mais difícil? Foi a final. A final mesmo? Peguei um cara muito, muito duro, É. muito técnico também, e ele não aceitava perder a posição. Ele brigava para sair, eu brigava para colocar ele nas posições difíceis. E acabou dando certo. Qual a nacionalidade dele? Eu não lembro a nacionalidade dele, né? Mas, assim, eu sei que ele era estrangeiro também. Mas e aí agora você tirou o título dele, você é campeão europeu de jiu-jitsu. Sim. Qual a sua categoria? Eu sou peso pesado, né? Embora eu sou mais leve da minha categoria, eu tô entre 89 a 90 quilos e a minha categoria vai de 88 a 94. Certo. Então eu tô sempre nessa média de peso e além da minha categoria eu costumo me arriscar em absolutos também, né? Que é categoria livre, né? O peso livre. Você também tem o Sul-Americano e o GP Mundial de Jiu-Jitsu. Isso, o ano passado, né, em novembro do ano passado, teve o Campeonato Mundial da CBJJE, né? Era um campeonato muito visado também, vinha pessoas de fora também, de outros países, e eu disputei também com esse campeonato, além da categoria o absoluto, né? E eu ganhei nas duas categorias, tanto no peso quanto no absoluto. E disputei com pessoas eu fiz 7 lutas, para você ter ideia. 7 lutas. Isso, e eu estava tão inspirado no dia, tão preparado, que se tivesse mais 4, 5 lutas, eu tinha feito e eu tenho certeza que eu teria ganhado. Essas 7 lutas foram todas no mesmo dia? Sim, todas no mesmo dia. E assim, Nossa, o desgaste deve ser absurdo, né? Não. Físico, mental. Exatamente. Exatamente. Você sai muito desgastado. Uma luta de 5 minutos parece que foi 1 hora de luta. Porque os adversários, eles também estão preparados. Se você está, eles também estão, né? Então é uma disputa muito forte mesmo. Exatamente. É como eu falei, ninguém tá ali para perder. Ninguém quer perder. Todo mundo tá ali porque fez um investimento, treinou e quer buscar o título, né? Então vence só o melhor. Só quem está mais preparado, não só fisicamente, mas psicologicamente também. A cabeça da gente ajuda muito. Você tem o título brasileiro, sul-americano, SP Open, Floripa Winter, SP Pro, Pan-Americano, Paulista, SP Open, e aí sul-americano e esses outros que a gente já mencionou aqui, o GP, FPJJ, o Mundial e o Europeu. Ganhou tudo. E o que você ainda quer na sua carreira? Bom, eu só não ganhei mais títulos porque as minhas condições não me deixaram, né? Então, assim, eu gostaria de ter uma ajuda, um patrocínio, alguém que pudesse, né, com certeza estaria fazendo um bom investimento. Tá aí a prova disso, né? Todos esses títulos que eu tive no ano 2024, é um grande investimento. Então, quem tiver disposto a investir em mim, a me ajudar, né, com esses campeonatos, porque não é nada barato. Além de pagar academia mensalmente, eu tenho que pagar ainda uma academia de musculação, eu ainda tenho que me alimentar adequadamente, né? E ainda eu tenho que pagar a inscrição, me deslocar para outra cidade, e quando é em outros estados, ainda eu tenho a despesa com pernoite, né? De estadia, de hotel. Né? Hotel, pousada. Isso. Então, tudo isso gera um custo que sai apenas de uma renda que eu tenho, né? Eu só trabalho na Guarda Civil, não faço bico, não tenho outras fontes de renda, então eu tenho uma despesa alta com isso. E, por exemplo, esse campeonato europeu, você foi para Portugal, Lisboa para competir. A passagem aérea está caríssima, hotel em euro. Exatamente. É muito caro, é um investimento alto, né? Exatamente. Eu estava preparado para uma coisa, cheguei lá e foi, sabe assim, saiu um pouco do meu orçamento. Porque é tudo em euro, é tudo 6 vezes mais, né? Sim. Então, a nossa moeda é desvalorizada em relação ao euro ou a qualquer moeda, né? É demais. Eu percebi que assim, o nosso dinheiro perdeu completamente o valor quando eu fui para a Europa. Então, assim, eu tive que reduzir tudo, né? Alimentação, que geralmente eu faço 3, 4 num dia, tive que fazer uma lá. É uma alimentação para passar o dia. Então, assim, foi
foi bem sacrificante. Você foi sem nenhum patrocínio? Eu consegui uma ajuda de um amigo, né, para ir até lá, assim, porque ele é um amigo que trabalha comigo, o seu Valdir, da empresa Next Connect, não sei se posso falar. Pode falar, claro. E assim, o seu Valdir, ele tá no dia a dia, trabalha lá também no setor que eu trabalho, né, no COI. E aí ele vê as dificuldades que eu passo no dia a dia, ele se sente indignado, sabe, assim, de uma cidade tão rica igual a nossa, tantos empresários. Tantas empresas, tantas lojas, tantos comércios. Sim. E aí ele decidiu me ajudar, né? Foi uma ajuda assim de muita boa vontade e que me ajudou muito. E tive mais um amigo também que ele acabou me ajudando aí com um pouco de dinheiro também. Isso que ajudou eu a desafogar um pouquinho e conseguir realizar esse sonho, né? E eu fiz questão de ir lá em Portugal e levantar a bandeira da cidade, uma bandeira que eu visto mesmo. E faço questão de subir no pódio, levantar ela e mostrar para a cidade que eu represento ela. Foi a sua primeira competição internacional? Sim. Fora do país? Sim, foi a primeira justamente por conta disso, né? Se eu tivesse mais ajuda, com certeza eu estaria participando de outros campeonatos importantes igual esse europeu. Estaria levando o nome aí de Indaiatuba, do estado de São Paulo, né? E também do Brasil para outros lugares. Exatamente. A gente não representa só a academia que a gente trabalha, não. Que a gente treina, né? A gente representa a nossa instituição, porque chega lá, o pessoal pergunta pra gente o que a gente faz. Eu sou guarda municipal, então eu represento a guarda municipal, eu represento Indaiatuba, represento o meu Brasil. Então, querendo ou não, a gente está representando. E é claro, né, pela sua fala, você já deixou aí para a gente o quanto falta de investimento para o esporte, né? Principalmente para o esporte individual. O esporte coletivo, às vezes, ele tem um pouco mais de visibilidade, mais investimento. Mas o esporte individual, geralmente, o patrocínio demora a chegar, né? Sim. Isso demora bastante, mas isso não vai me desanimar, né? Mesmo se eu não conseguir nenhuma ajuda, eu vou continuar financiando esses campeonatos e pagando parcelado aí, porque é uma coisa que eu faço, porque eu gosto, tenho muito amor por isso e me faz bem também. E qual a sua próxima competição? A próxima é em Curitiba, né? Tem um campeonato da CBJJ, que é em Curitiba, agora no dia 27, 23 ou 24 por aí. De fevereiro? Agora em fevereiro. E eu vou para lá. E aí essas competições, tudo investimento do seu bolso. Sim, é tudo do bolso, tudo parcelado no cartão. E aí eu vou pagando como dá. Você já falou um pouquinho de como é o seu dia a dia de treinamento, acorda cedo, vai treinar, no horário de almoço também aproveita para fazer o treino que é com foco no jiu-jitsu, volta a trabalhar. Ano passado você estudava, e essa rotina, principalmente de alimentação, como é? É diferente. Eu não sou regrado assim de comer de 3 em 3 horas ou de hora em hora. Mas eu me alimento bem com coisas saudáveis que me satisfaz, né? Por exemplo, arroz, feijão, um ovo, uma carne. Ovo eu consumo bastante no dia a dia. Frango, frutas. E quando dá, né? Quando sobra um tempinho, eu estou comendo. Né? Eu faço minha alimentação ali na hora do meu almoço, né? Na hora que sobra um tempinho eu almoço. E aí nos horários de café eu como uma fruta, às vezes eu cozinho um ovo, e essa é a minha alimentação. Não bebo cerveja, não tenho vício, né, com nada assim ilícito, e também não saio em balada, né? Procuro ter, nas minhas folgas, ficar em casa descansando. E é isso a minha vida. Bem focado. Sim, eu sou bem focado. Pro esporte. A gente vai comentar um pouquinho algumas fotos do Fábio. Ele mandou várias fotos. A gente vai comentar primeiro uma foto que ele está no campeonato, que é o resultado do último campeonato dele, que é o europeu. Esse momento aí que você recebeu a medalha, está no pódio, primeiro lugar, e essa é a competição agora que você foi em Lisboa, em janeiro, 24 de janeiro, é isso? Isso, exatamente. Aí você está lá no primeiro lugar? Isso, aí já é o momento da premiação, né? Todos recebem ali as medalhas e posa para foto. Muito legal.
Temos também outra foto, que é uma outra competição dele. Essa outra foto é durante a luta. Vou pedir para colocar a foto ali pra gente. Aí você tá na luta. É uma posição de domínio mesmo. Ali eu sempre consegui levar muita vantagem assim durante a luta, né? A gente passa a conhecer o adversário ali durante a luta mesmo. E a maioria das vezes assim eu conseguia essas posições de domínio e chegava até numa finalização ali e finalizava a luta. Pedi para o Henrique ir trocando as fotos, acho que tem mais duas. Essa aí é o momento que você venceu. Isso. Essa competição qual é, Fábio? Como eu tô sem o kimono, né, é um campeonato de no-gi, né? É um jiu-jitsu sem kimono. Ah, né? Entendi. É um jiu-jitsu ali apenas com as vestes que você utiliza ali no dia a dia. Certo. Qual o nome? No-gi. No-gi. Mas assim, a prática do esporte é a mesma. É a mesma. Só não tá usando o kimono. Isso. Esse esporte, a regra dele é só não poder segurar. Você não pode segurar uma calça, você não pode segurar o short, você não pode segurar a camisa. Então você pode segurar o braço, a perna, mas você não pode segurar os panos. Entendi. Depois temos outra foto. Comenta pra gente essa foto. Eu tinha uma técnica que eu utilizava, era de chamar o adversário para guarda, e da guarda eu já conseguia fazer algumas posições de domínio ali. O que é a guarda? A guarda, eu chamo ele para... eu deito no chão, né, e ele fica entre minhas pernas. Né? Com a perna eu consigo fazer um controle dele ali, do meu adversário. O corpo dele... A partir do tronco no meio das suas pernas. Isso. E você domina. Ali eu consigo fazer um domínio bom. E aí você fica depois por cima dele e consegue fazer essa movimentação? Isso. Ou aí mesmo é possível vencer a luta? É possível também, mas eu costumava ir dali, ou eu raspar ele, né? Eu jogar ele pro chão, e aí fazer uma posição de montada, ou eu ia para as costas dele. Certo. Eram posições assim que era difícil o adversário de escapar. E esse campeonato qual é? Esse campeonato é um da CBJJ, né? Foi o São Paulo Pro. São Paulo Pro. Isso. Que legal. Eu não sei se o Henrique consegue colocar pra gente. Tem uma outra foto no grupo, que é uma foto que ele tá com a bandeira de Indaiatuba. Assim que o Henrique conseguir colocar pra gente, ele comentou aqui, né, que ele... sempre leva a bandeira de Indaiatuba, e nessa última foto, que é do campeonato europeu, o último que ele participou, que conseguiu a medalha de ouro, foi agora em janeiro, ele colocou lá a bandeira de Indaiatuba. Se o Henrique conseguir colocar pra gente, aí ó, mostrando com todo orgulho a bandeira aqui da cidade de Indaiatuba e a medalha de campeão europeu. O que passou na sua mente ali nesse momento? Campeão, tanta luta, tanta dificuldade para chegar até aqui. O que você pensava? No momento da luta, eu procuro pensar só na luta, né? Certo. Pensar que eu tenho que ganhar, pensar que eu estou bem preparado, que eu treinei bastante, que tem muita gente torcendo por mim. E aí, ali, na hora que você ganha, que você está ali segurando a bandeira... Vem um nó na garganta, vem uma vontade de chorar, vem, sabe, muitas lembranças, e é um momento muito satisfatório. Chora? A emoção não dá vem. Para aguentar, né? A emoção vem. Tem que chorar, né? Muito legal, parabéns aí. Então, ele disse que o próximo campeonato é nesse mês ainda. Você tem muita coisa ainda a conquistar no esporte. Falta realmente patrocínio? Falta. É o que vem pesando bastante. O ano passado eu tive muitas dificuldades, né, em deslocamento, porque assim, hoje eu tô com uma motinha um pouquinho melhor, que eu consegui, com muito custo, adquirir ela, mas eu tinha uma moto 125 cilindrada e era a que eu utilizava para ir para São Paulo. E, sabe, eu passei várias dificuldades na estrada, ônibus passando do lado, caminhão, e eu voltava de São Paulo quase meia-noite, né? Então, sabe, assim, Deus colocou muita mão. E eu cheguei com a moto uma vez, eu parei num posto para abastecer antes de ir para São Paulo, tava com 1 hora assim de sobra. E aí eu olhei para a roda assim da moto, minha roda tava toda preta e tava com uma sobra ali no eixo da moto. Aí eu coloquei a mão assim, a roda tava bamba. Nossa. Né? O rolamento tinha estourado.
E eu tinha duas opções, ou desistir do campeonato naquele dia, ou me arriscar, né, para ver se a moto conseguia me levar até São Paulo. E eu consegui chegar em São Paulo com muito custo, orando muito para Deus, e cheguei lá em São Paulo, era um sábado, não tinha nenhuma oficina aberta para poder dar uma assistência ali para mim. E aí eu fiquei com aquela preocupação, né? Fui para a luta um pouco preocupado, mas procurei me desligar, né? Nem fiquei imaginando como que eu ia embora naquele dia, e era um sábado à noite já. E naquele dia eu ganhei 4 medalhas de ouro, né? Nossa! Eu disputei na minha categoria de pano e sem pano. Então foram 2 categorias de peso e absoluto. E aí eu ganhei aquelas 4 medalhas, montei na minha moto e vim orando até chegar em casa. Faltando 50 metros para mim chegar na minha casa, minha moto estourou a roda. Aí eu tive que terminar o trajeto empurrando ela até em casa. Você tem muita fé. Sim. Que bom. São muitas lutas, né? Eu imagino, assim, a gente não pode nem se colocar no seu lugar, mas eu imagino que são muitas lutas para continuar firme e na hora da competição esquecer isso, né? Esquecer que eu não tenho patrocínio, tá difícil. Até as suas roupas, né? Para você usar na competição também. Exatamente. O uniforme não é nada barato, né? Então a gente precisa utilizar e, assim, a maioria deles eu ganhei, então acaba me ajudando, porque como eu treino todo dia, então é um kimono para usar todo dia. Uhum. E não tem como você usar o mesmo para o dia seguinte, porque você soa bastante e aquilo ali você tem que lavar e demora para secar, né? Então você tem que ter sempre uma reserva ali para poder estar treinando. Fábio, foi um prazer te conhecer, saber um pouco da sua história. Eu quero que antes da gente encerrar o programa, já agradeço aí a sua participação, você explicar como é essa competição, sua preparação, né, e também das dificuldades. Quero que você deixe suas redes sociais, empresários da cidade, você que conhece alguém que pode investir no esporte, investir no jiu-jitsu. Esse atleta de Indaiatuba tem levado aí o nome da cidade e pode levar ainda mais, precisando de apoio. Então quero que você deixe aí seus contatos. Tá. A minha rede social, né, do Instagram é fabio.oliveira.bjj. fabio.oliveira.bjj. E o meu telefone para contato é o 19 99936 2099. Tá certo. Agradeço demais a sua participação aqui no Personalidades. Eu que agradeço o convite e eu só parabenizo, né, o programa. Obrigada. Você conferiu mais um episódio do programa Personalidades, hoje com o esportista, atleta, levando o nome de Indaiatuba aí para todo o Brasil e para o mundo, o Fábio Oliveira. Muito obrigada pela sua audiência. Eu peço que você compartilhe esse programa aí com a sua lista de amigos e nos ajude a chegar em mais pessoas e dar visibilidade a moradores, a pessoas, personalidades aqui de Indaiatuba. Lembrando que o Personalidades vai ao ar sempre aos domingos, a partir do meio-dia, mas você pode assistir no seu horário preferido, à noite, à tarde, de manhã. Pode ouvir também através do Spotify. Lembrando que é um produto da Rádio Jornal Indaiatuba, gravado nos estúdios de podcast aqui da Rádio Jornal Indaiatuba. YouTube, Rádio Jornal Indaiatuba, Spotify e também facebook.com/Rádio Jornal Indaiatuba, sempre aos domingos. Mais um episódio inédito do Personalidades. Obrigada e até mais.